Nessa sequência nova de vídeos, ou de análise, vamos partir agora para o ensino superior. Examinamos lá com vocês, aqui, nessa perspectiva de carga horária, da importância da carga horária, o ensino médio, o novo ensino médio. E o novo ensino médio já para 2022. Como será que você vai enfrentar essa carga horária no ensino superior? No curso de Direito, por exemplo. Bem, vamos lá. Ensino superior, curso de graduação e pós-graduação. O que é que diz a lei? O que é que o direito regula para que o aluno possa ter a graduação e a pós-graduação? Bem, o curso de graduação em Direito é regido pela Resolução número 5 de 2008, né? A mais atual, modificada pela Resolução número 2 de 2021, né? Que é regida e regulada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, do MEC. Tá. Temos a carga horária de 3.700 horas de conteúdo, mas até 20% dessas horas destinadas a atividades práticas e complementares. Lembra? Atividade prática, estágio, tão necessário e valioso estágio para o aluno, qualquer que seja, e o aluno de direito, sobretudo, e as atividades complementares, ou seja, aquelas fora da sala de aula. Então, a gente tem aqui um misto, um tripé formativo fundamental. Conteúdos na sala de aula, atividades práticas de estágio dentro da aula, orientada pela faculdade e pelo professor responsável, e as atividades complementares, fora da faculdade, ou melhor dizendo, fora da sala de aula. E divididos em no mínimo 5 anos de curso, em 200 dias letivos anuais, né? E aí temos uma média, né, dessas horas, 400 horas em 100 dias letivos por semestre, que nos dá uma aula média, aula média de 4 por dia, né? Sobretudo para o aluno do horário noturno, que tem esse limite de horas por dia. Mas vamos lá analisar essa carga horária mínima para ver como é que fica. Bem, duração mínima do curso, e aí a gente sempre olha em comparação aos demais. Poxa, por que o curso de Direito tem tanto destaque? Não só pela sua questão tradicional, né, milenar até, mas pela sua necessidade de conhecimento para que o profissional vá ao mercado de trabalho. Então, temos total 3.700 horas, mais 740 horas aula entre atividades práticas e complementares, então temos 4.440 horas aula no total, tá? Sala de aula, estágio, fora a sala de aula. Então temos 3.700 horas aula entre disciplinas etéticas e dogmáticas, 300 horas aulas de atividades práticas, dentro e fora da sala de aula, né? Dentro ou fora, e 440 horas de atividades complementares fora da sala de aula. A gente pegou aqui o esquema da matriz curricular da Faculdade de Direito e Contagem, que também aplica essa distribuição para a formação prática, profissional, visando o sucesso do seu aluno. Então, duração mínima do curso de Direito. Bem, duração mínima, 5 anos, 200 dias letivos por ano. Então, temos 4.000 horas aula em 5 anos, 800 horas aula ano, e 440 horas complementares em 5 anos, 88 horas aula ano. Então, se o aluno vai dividindo as suas atividades de forma linear, né, proporcional, então ele faz muito bem essa divisão para uma formação mais completa e mais consistente ao longo da sua carreira. Então, temos 400 horas por semestre, 44 horas complementares por semestre, ou seja, 400 horas aulas em 100 dias letivos, 20 horas por semana, 4 aulas por dia. E aí temos as respectivas horas complementares. E aí você pode ir lá no site da FDCOM e examinar a matriz curricular. Deixo aqui o link do Prezi que a FDCOM mantém no seu site, mas você pode ir diretamente no site, tá? Mas, como é isso em comparação aos outros cursos? Por que o curso de Direito é tão exigente? Vamos lá, lembra que o curso de Direito trabalha muito a parte teórica, tá? Liberdade, sobretudo, das leis que estruturam as instituições do Estado, né? Regem a vida privada e estabelecem a estrutura e regem também as atividades das empresas. Ora, um comparativo, tá? Lembra que o direito, 3.700 horas em 5 anos.
Isso, dogmáticas e zetéticas. Como é isso nas outras áreas de conhecimento? Olha a área de saúde. A medicina tem 7.200 horas em 6 anos. Tá? Enfermagem, medicina veterinária e odontologia, 4.000 horas em 5 anos. Tá? Aí sem contar com as atividades práticas. Lembra que a área da saúde, a prática é muito importante, até porque há o manuseio de instrumentos, tecnologia aí favorece muito, mas há instrumentos a serem utilizados, coisa que não há no direito. Né? Todas as engenharias, padrão, 3.600 horas em 5 anos. Lembra aí? Observe que é um pouquinho menos que o direito. E também lá, na engenharia, você depende também da tecnologia, cálculos, né? Equipamentos que auxiliam o engenheiro na sua profissão. Ele tem que ter habilidade para o manuseio delas. Lembra que o direito não há a utilização dessas ferramentas propriamente dita. Ok? Vamos lá. Então, percebe. Direito, 3.700 horas, divididas em disciplinas zetéticas, dogmáticas, ou seja, teóricas, e o estudo da lei, né, da lei seca, que se costuma dizer para o estudante de concurso, o valor que o estudo da lei seca diz, refletido nos livros da doutrina, lembra, direito constitucional, direito civil, administrativo, penal, processo tributário, previdenciário, eleitoral e também as práticas, os estágios, na área civil, penal, trabalho, constitucional, administrativo, tributário, enfim, há uma grande área de conhecimento no direito, né, que se abre muito para que o aluno possa escolher qual delas se tornar especialista. E há as atividades complementares, aquela tão preciosa aula ou atividade, melhor dizendo, que todos os alunos, professores que passaram também por isso, devem ter necessariamente. É o conhecimento do mundo jurídico, o fórum, o escritório de advocacia, as instituições jurídicas essenciais à justiça, ou seja, ao sistema de justiça. Então, o aluno tem que estar desde o primeiro período nessas instituições, por valorosa contribuição prática que fornece nas suas atividades, na sua rotina, para o aluno de direito, não só para o conhecimento prático, ou seja, como fazer aquilo que ele estudou, vai estudar, mas também de postura profissional, o exemplo de outros profissionais que ele participa, compartilha quando está presente nessas instituições. Daí a necessidade incontornável dessa atividade, que é aconselhável já no primeiro semestre. Começou a faculdade, pezinho no fórum, pezinho no escritório de advocacia, ver como as instituições trabalham, executam na vida prática aquilo que o conhecimento teórico fornece. Então, está aí uma análise da quantidade de horas. Aí você se pergunta, como é possível o EAD para o direito? Porque se eu tenho tanta hora aula para adquirir esse conhecimento teórico, e aí a necessidade do professor, sobretudo para me orientar nos estudos, compartilhamento de experiências de estudo com os meus colegas dentro da sala de aula, essas 4 horas aula diárias que eu tenho são fundamentais para o meu desenvolvimento. O meu, né? Qualquer professor que passou também pela fase da graduação, como qualquer outro aluno, é fundamental essa experiência. Orientação do professor, postura profissional dele, a orientação para que eu tenha um estudo mais dinâmico, mais assertivo para as minhas pretensões e esse contato fundamental, o network, né, com os meus colegas em sala de aula. Então, reduzir tempo do aluno de direito na sala de aula é um grande equívoco, porque já é o mínimo necessário para a sua formação. E aí, retirá-lo da sala de aula, da companhia do professor, da orientação dele e da troca de ideias, dos desafios que os outros colegas também enfrentam e superam, esse network, esse contato é fundamental para o aluno da graduação do direito, ok? Próximo vídeo faremos uma análise comparativa do que isso representa. Até lá!